Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: quando estamos juntos do Senhor, nossos sentimentos e ações mudam para melhor. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Sempre fica uma falsa sensação dentro de nós que nós temos escolhas. Nós não fazemos as coisas que gostaríamos de fazer. No final, alguma coisa dentro de nós acaba nos dominando e sempre nos jogando em direções às quais nós não gostaríamos. Então, quando nós não temos alguma coisa, parece que aquilo nasce como uma certeza que seria a solução dos nossos maus sentimentos. E nós fazemos de tudo para conseguir essas coisas. Depois que nós conseguimos, nós percebemos que os nossos sentimentos, eles não mudam. E assim, nós gastamos tempo demais tentando entender as coisas ruins que nós sentimos, procurando o culpado, procurando uma razão e um motivo. E no final, nada disso está ligado a essa vida. Tudo que nós sentimos são as coisas espirituais, são os espíritos que estão perto de nós. Mas quando nós não temos sabedoria, quando nós não conhecemos a palavra de Deus, quando nós não temos o hábito de orar, de ouvir louvores, nós também não temos o hábito de sentir esses bons sentimentos que vêm graças à presença de Deus. Enquanto nós não lemos a palavra, nós não descobrimos o tamanho do mal e da escuridão que existe dentro de nós. Quantas vezes nós já não nos sentimos perdidos? Eu já ouvi diversas pessoas, inclusive a mim mesmo, em diversas poesias, eu acabo citando que eu me sinto perdido, que eu me sinto sozinho, que eu não sei a razão da minha vida, que eu não entendo o motivo e que ninguém consegue me entender. E assim a gente vai passando os dias e aquele sentimento dentro de nós, ao invés dele diminuir, ele somente aumenta. E nós comparamos a nossa vida com a vida de outras pessoas, tentando encontrar uma explicação, uma lógica e uma razão, mas as coisas espirituais, elas não podem ser vistas com os olhos, apenas com o coração. E é por isso que nós devemos amar a Deus com todo o nosso coração. O nosso coração, ele coloca exatamente aquilo que Deus espera que nós façamos. E quando nós obedecemos a Deus, Jesus, ele consegue se manifestar nas nossas vidas. Enquanto nós seguimos apenas os nossos pensamentos, tentando fugir dos nossos sentimentos, a nossa vida só vai ladeira abaixo. No passado, eu me divertia como todo mundo se divertia, bebendo, saindo e fazendo tudo aquilo. Então aquilo fazia todo o sentido, que eu vivia para essas coisas, para buscar essas coisas, para ter pelo menos algumas horas de alívio, porque a maior parte do tempo era insuportável o que eu sentia. Era uma dependência emocional sobre a opinião das pessoas e uma dependência que as pessoas fizessem as coisas que eu imaginava. E aquilo era uma escravidão, porque as pessoas, elas nem estavam notando muitas vezes a minha presença. Então nós superestimamos as coisas que estão à nossa volta e diminuímos demais o poder que Deus tem sobre nós. E a nossa alma chora por causa disso. E quando nós lemos a palavra de Deus, nós começamos a entender um pouquinho do funcionamento humano. E ao invés de conhecer a Deus, para procurar o que é o amor, para nos aperfeiçoarmos, para remover todo o mal de dentro de nós, não, nós buscamos as pessoas, nós buscamos as relações, nós buscamos a carne, nós buscamos o mundo. E assim nós vamos enganando os nossos sentidos e gastando tempo. É de relacionamento em relacionamento. É de tempo em tempo, de trabalho em trabalho, de copo em copo, de cama em cama. E o tempo vai passando e sabe o que vai sobrando disso tudo? Amargura, frustração. Tem gente que diz que não sofre mais, mas não é que ela não sofre.
é porque ela já se acostumou a conviver com a dor. E é diferente as coisas que Deus promete a nós. Mas para mim entender o valor das promessas de Deus, eu preciso reconhecer e entender aquilo que está na minha vida e aquilo que é natural. Então, se eu conheço uma pessoa que eu não escuto ela falar de Jesus Cristo, eu sei que essa pessoa ela tem um coração doente. Que hora que passar um momento que os interesses dela não forem satisfeitos, essa pessoa ela vai se transformar. E não são as máscaras que caem, é você que não tem sabedoria para compreender, porque isso sempre esteve lá. Se você entende isso que eu estou te dizendo, você iria desviar de diversas coisas na sua vida. Só que o Evangelho não é para a gente conhecer os outros, é para a gente conhecer a nós mesmos. E eu vou falar um pouquinho de nós agora, através da palavra de Deus. Se a gente vai lá em Romanos 3, versículo 10, 12, 16 e 17, a palavra do Senhor ela diz assim: como dizem as Escrituras Sagradas, não há uma só pessoa que faça o que é certo. Não há ninguém que tenha juízo. Não há ninguém que adore a Deus. Todos se desviaram do caminho certo. Todos se perderam. Não há mais ninguém que faça o bem. Não há ninguém mesmo. Todos mentem e enganam sem parar. Por onde passam, deixam a destruição e a desgraça. Não conhecem o caminho da paz. Então, de que essas palavras de Paulo nessa carta aos Romanos, e ele está citando as Sagradas Escrituras. Então, se está nas Sagradas Escrituras, eu tenho que tomar como verdade. Se eu não consigo aceitar a verdade que Deus me diz, é sinal que dentro de mim eu não tenho sabedoria e eu só tenho escuridão. E normalmente, por que eu tento amenizar a escuridão? Porque se eu condenar, eu estaria condenando a mim mesmo. E nós temos costume de pintar as pessoas como o diabo, mas nós somos pessoas boas. E quando nós nos aproximamos de Deus, nós aprendemos uma coisa: não existe pessoa boa. Sem Deus não existe bondade. Sem Deus não existe amor. Sem Deus não existe bons sentimentos. Sem Deus não existe caminho. Não existe esperança. Não existe verdade. Não existe nada. Então, se você encontrou pessoas sem Deus, você encontrou o homem natural, assim como nós somos. Então, toda relação que não se baseia em Deus, ela dura enquanto tiver interesse. Depois que acabou os interesses, descarte, e a pessoa ela vai procurar outros interesses em outros lugares ou em outras coisas. E tá tudo bem. Por quê? Porque enquanto nós não adquirimos a sabedoria de Deus e não passamos pelo processo de arrependimento, nós continuamos acreditando nas coisas. Nós continuamos idolatrando as coisas. E como que eu sei que eu tenho idolatria dentro de mim? Se eu penso mais em alguma coisa do que em Deus, eu estou idolatrando aquelas coisas. Porque o primeiro lugar na nossa vida precisa ser o Senhor. Não há uma só pessoa que faça o que é certo. Então não tem ninguém. Todos aqueles que conseguem fazer algo certo, elas não fazem porque elas podem fazer, mas porque Jesus está influenciando o comportamento dessas pessoas através da ação do Espírito Santo, quando elas permitem ser guiadas por esse Espírito. Porque assim como o diabo ele coloca pensamentos na nossa cabeça, Jesus também coloca. Só que um vai privilegiar a glória de Deus, o outro vai privilegiar os seus próprios interesses. Então sempre que você segue algo que te favorece, é o diabo governando a tua vida. Sempre que você busca os interesses de Deus e as coisas que são de Deus, é o Senhor influenciando. Se você notar a oração que o Senhor deixou como modelo, ela fala sobre o Pai Nosso. É uma oração plural. Jesus não está pedindo algo apenas para ele, para a família dele, para a história dele. Ele está pedindo algo para todos nós. E a nossa vida precisa ser algo oferecido para Deus, para que um bem comum ao maior número de pessoas possíveis possam ser adquiridas, possam ser alcançadas. Não há ninguém que tenha juízo. Então, não tem quem faça o certo, não tem quem tenha juízo. Não tem quem saiba fazer as coisas da forma que nós imaginamos. Porque às vezes a gente quer ver virtude. Poxa, mas ele devia ter levado em consideração isso. Poxa, mas ele devia ter visto dessa forma. Poxa, mas eu já fiz isso. Não é justo.
as pessoas elas não têm juízo, elas não conseguem medir o valor das tuas ações, porque nós agimos baseados no quê? No impulso. E impulsividade não tem nada a ver com pensamento e nem com juízo e nem com justiça. Você simplesmente se entrega a um comportamento, mesmo sabendo que aquilo não muda nada. Mas nós somos entregues a todo tipo de desejo e a todo tipo de tolice que nós acreditamos. Não há ninguém que adore a Deus. Porque quando eu busco os meus próprios interesses, eu não estou buscando os interesses de Deus. Se eu não escuto as pessoas falarem de Jesus, essas pessoas não estão com Jesus dentro dos teus pensamentos e dentro do coração. É impossível eu ter uma conversa com uma pessoa e não citar um trecho da palavra de Deus, ou não citar a Bíblia, ou não citar alguma coisa que Jesus disse, mesmo que seja num almoço, mesmo que seja em alguma coisa. Porque sempre que as pessoas estão conversando, é possível se encaixar o evangelho em alguma coisa, trazer Jesus para aquela mesa, trazer um exemplo das coisas que aconteceram na Bíblia para a nossa vida hoje. Então nós estamos mais interessados em falar da vida das outras pessoas, dos acontecimentos, de ficar tentando minimamente olhar as coisas à nossa volta para gastar tempo. Hoje as redes sociais são uma febre por quê? Elas não trazem nada para a nossa vida. A maior parte das coisas que você viu, você nem lembra. Se eu te perguntasse, que tanto que você viu ontem? Cara, nem lembro. E antes de ontem? Nós não lembramos nem das coisas que nós comemos. Quanto mais nós vamos lembrar das coisas que nós vimos. Então as coisas elas estão simplesmente ali para gastar tempo. E ao invés de eu gastar tempo na palavra de Deus que pode mudar a minha vida, eu acabo gastando tempo em coisas sem valor. É gostoso você ligar um vídeo no YouTube ali, ficar olhando as pessoas conversando, mas será que aquilo é a verdade? Será que a história é exatamente daquele jeito? Nós temos dificuldade de lembrar coisas da nossa própria vida. Você acha que uma pessoa que ela está promovendo entretenimento, ela não vai forçar narrativas? Diferente da Bíblia, que conforme você vai lendo, você vê coisas que fala, cara, isso daqui não devia estar aqui, porque isso é grotesco. Você olha casos de uma filha embebedando o pai para ter relações sexuais, isso está na Bíblia. Está na Bíblia. E aí? Certo, errado, eu não sei, mas essa é a verdade. E nós temos que partir da nossa vida a partir da verdade. Nós somos pessoas que não fazemos o que é certo, nós somos pessoas sem juízo e a nossa adoração de Deus ela é falsa. Porque é muito mais fácil eu comprar um pingentinho de uma cruzinha e colocar no meu pescoço. É muito mais fácil eu oferecer para Deus alguma coisa da minha vida que eu gosto do que eu ter uma vida em obediência a Deus sem precisar oferecer nada. E poder mostrar Jesus no meu comportamento, no meu dia a dia. É muito mais fácil eu viver de quaresma em quaresma, de terço em terço, de coisa em coisa, e é só isso, não tem mudança, do que eu servir a Deus e entrar dentro da casa das pessoas como um representante do Senhor. É muito mais fácil viver achando que porque eu faço pouco que é errado, tá tudo bem, Deus entende. E a minha vida não muda nunca. Todos se desviaram do caminho certo e todos se perderam. Então, já fica bem claro, todas as pessoas elas estão perdidas, todas as pessoas elas não sabem o que é certo. Você pode olhar alguém, sentir tesão pela pessoa, ficar imaginando que vai ser uma pessoa bacana, porque ela vai levar você a viajar, porque é uma pessoa que tem um trabalho estável, porque é uma pessoa que vai poder prover de você poder ir no supermercado, comprar aquilo que você quer. Porque quando a gente não tem, a gente fica imaginando que seria bacana ter. Não, então se eu tivesse essa liberdade de poder sentar num restaurante e pedir o que eu quiser, tomar o que eu quiser, viajar para onde que eu quiser e fazer o que eu quiser, esse sentimento dentro de mim ele não existiria mais. Ele vai continuar existindo sempre. É aqui que está a ignorância. O sentimento que você sente é da ausência de Deus. E você imagina, sem poder você já destrói a tua vida. Imagina com poder, com recurso, você iria destruir ainda mais. Ainda mais. Então todo mundo está perdido. Você pode olhar uma pessoa que minimamente você acha que essa pessoa é bacana. E essa pessoa ela pode estar inserida dentro da igreja. Não escuta ouvir falar de Jesus, não cita a palavra de Deus, não lê, não tem comportamento de Cristo. Oscila entre bem e mal, e tá e não tá, e sem, não ser. Cara, e eu vou fazer isso enquanto eu estiver me convertendo? É claro. Esse é o comportamento natural de todo mundo? É claro. Quer dizer que ninguém vai poder mudar isso? Não.
Só que nós dependemos de Jesus para que isso mude. Sem Jesus não tem essa mudança. Você pode ir no melhor psicólogo, fazer o melhor tratamento, pode fazer constelação, pode arrumar um coaching, pode pagar um curso de X mil reais, pode fazer o que você quiser. Naquele momento que você estiver fazendo o que ele disser, pode parecer todo sentido, mas vai chegar um momento que é a pergunta que eu tenho feito, que Deus me fez. E depois, meu querido? E depois? Você está orando, pedindo uma coisa, e depois? O que vai acontecer? Você vai me abandonar? Orou tanto para ser curado, orou tanto para ter uma outra oportunidade, e depois? O que aconteceu? Você vai me servir mais? Porque na hora que não tinha, estava com todo louvor, ajoelhado, orando. Depois que recebeu, e aí? Queria porque queria, pediu todas as respostas e todas as certezas. Chegou lá, quer voltar embora. E depois? Nós temos que ter um plano. Deus não permitiu que eu fosse a algum lugar para ter um medo, alguma coisa. Então nós temos que estar pronto, não pro agora, mas pro depois. E o depois é o quê? É a eternidade. É o colocar na mesa exatamente aquilo que Deus me deu sem cobrar, que é o amor. Não há ninguém que faça o bem, não há ninguém mesmo. Nossa, mas me dói o coração na última instância, quando eu vejo as pessoas dizendo que são pessoas boas, não conhece Jesus, não faz nada de bem, vive com ansiedade, não tem paciência, xinga, briga, insulta, sabe? Sai do cabo, chora e faz aquele pinta e borda de ponta cabeça. Mas é uma pessoa boa. E quem que é bom então? Sim, se a pessoa boa pode fazer tudo isso. E Paulo está dizendo, meus queridos, não tem ninguém bom. Bom somente é Deus, não tem ninguém bom. Se vocês acham que em vocês pode existir algo bom, vocês estão doidos. Não há verdade em vocês. Eu estou lendo a palavra e Deus está dizendo, não há ninguém bom. E agora não é hora de começar a gritar, se debater, jogar no chão, desistir, não. Agora é você entender o tamanho da dependência que nós temos de Deus. Todos mentem e enganam sem parar. Mas meu marido, teu marido está se masturbando escondido. Teu marido pode ter um caso com outra pessoa. Teu marido pode, assim como você. Deus, ele fala que só de pensar nós já adulteramos. Então não vem rotar a virtude na minha cabeça, porque você não teve coragem de pecar, porque a vontade você tem. Todo dia nós temos vontade de fazer tudo aquilo que é errado, e isso já é errado. Fazendo ou não fazendo, segundo a Deus, isso já é errado. Você aceite ou não, isso é o mal que está em nós. Dá a oportunidade para ver. Nós não falamos da mulher adúltera esses dias, que ia ser apedrejada, e Jesus foi lá e falou que ataca a primeira pedra quem nunca pecou. Então nós temos que parar com essa hipocrisia de querer apontar o dedo para os outros achando que você é uma pessoa melhor, que você é um poço de virtude, porque ninguém aqui é. A palavra está deixando muito bem clara, todos mentem. Eu só consegui deixar de tirar isso da minha vida depois que eu conheci a Deus. E foi graças a Jesus Cristo, ao Espírito Santo, a confissão de culpa a Ele. E a gente luta todo dia para não distorcer a verdade, para não precisar mentir, para não precisar distorcer, para não precisar fazer nada. Porque qual é o problema da mentira? Que eu vou querer passar uma bondade, uma virtude para a pessoa, porque eu tenho medo, entre aspas, de magoar ela. Se eu dissesse a verdade, eu iria magoar ela. Cara, você está magoando Deus todo dia com mentira. Desde quando você se importa com alguém? Você não se importa com ninguém. Você só se importa com seus próprios interesses. Então, quando Jesus ele entra na nossa vida, isso muda dentro do nosso coração. Nós mudamos o foco, nosso pensamento é agradar a Deus e não as pessoas. Então, nós deixamos de praticar e de fazer as coisas que nós fazíamos no passado. Por onde passam, deixam a destruição e a desgraça. Não conhecem o caminho da paz. Meu relacionamento antigo. Cara, todo mundo vai passar e vai fazer desgraça. Todo mundo. E ao invés de eu culpar o outro, eu tenho que entender que eu sou a maldição na vida das pessoas. Se eu não tenho Jesus, eu sou a maldição na vida das pessoas. Deus ele fala que a mulher tola, ela destrói a casa, e a sábia, ela edifica. Assim também o homem. Aqui nós não estamos para culpar um gênero. É culpa. Qualquer um sem Cristo vai ser. Você está vendo aqui dizendo o homem ou a mulher, ou isso, aquilo, a criança, o idoso, esse ou aquele, o deficiente, o coitado, o gordo, o preto, o magro, o rico, o pobre, todos, tudo aqui é muito generalista, é todo mundo. Então não existe nada desse mundo que possa trazer uma vantagem espiritual a nós. E graças a Deus nós temos um antídoto, nós temos um remédio para isso, que é quem? Que é Jesus Cristo. Porque sem Deus nós não teríamos solução escapatória
nenhuma. Não conhecem o caminho da paz. Tem gente que fala que fuma um cigarro porque acalma. Eu vou fumar um cigarro para mim poder sentir paz. Então dentro de nós está a paz? Não está. Aonde a gente toca acontece o quê? Desgraça. Nós destruímos todas as coisas. Se você olha para trás da tua vida e vê um conjunto de destruição, você estava caminhando sozinho, andando perdido, buscando os teus interesses, tentando aproveitar todas as oportunidades que tinha. E é isso, é só. Esse é nós. Sem Jesus, esse é onde nós estamos. E o que é o confessar a Deus? O que é o me arrepender? É o reconhecer tudo isso que eu acabei de dizer. E é só o Espírito Santo que faz isso. Quando nós começamos a ler a palavra de Deus, o Espírito Santo vem e começa a revelar como está claro. Você pode aceitar isso? Pode. Pode achar que eu estou distorcendo, que não é assim, porque a tua mãe é boa, o teu pai é bom. Falando... Cara, enquanto faz alguma coisa que te interessa, as pessoas são boas, porque eu duvido. Se chegar na hora da herança e não der uma parte para você, você vai falar que é a pior pessoa do mundo. Se chegar na hora de dividir alguma coisa e te excluir, você vai falar que é a pior pessoa do mundo. Se não citar teu nome num discurso, vai falar que é a pior pessoa do mundo. E a gente é assim. Baseia o julgamento no momento e no que nós estamos sentindo naquela hora. O nosso senso de justiça é momentâneo, a nossa lembrança ela é escassa. Então nós não temos capacidade para isso. Então quer dizer que eu vou viver essa vida condenado a sentir essas coisas ruins? Não. Quer dizer que nós temos um caminho. E esse caminho está na onde? Está em Jesus. E a nossa salvação, graças a Deus, vem por nós podermos sentir a presença do Espírito Santo através do nosso coração e identificar os sentimentos que dizem que Deus está ali conosco, porque nós estamos fazendo as coisas que agradam a Deus. Se a gente vai lá em Gálatas 5, versículo 22 a 26, a palavra do Senhor ela diz assim: mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessas naturezas. Que o Espírito de Deus que nos deu a vida controle também a nossa vida. Nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja uns dos outros. Então Paulo, nessa carta aos Gálatas, ele está contando a nós quais são os sentimentos que indicam que Deus está perto de mim. Então, se a sua religião não te permite sentir isso, eu lamento, mas a sua religião não é a verdadeira, porque eu tenho convicção e certeza e afirmo que se você ler a Bíblia, você vai começar a desfrutar desses sentimentos. E é assim que eu sei se algo é certo ou é errado, através dos sentimentos. Então ele começa dizendo: mas o Espírito de Deus produz o amor. Nossa, você queria ser amado, e para ser amado você precisaria de alguém. Para ser amado você precisa ter um filho, você precisa sentir isso, você precisa ser aceito, você precisa aquilo. Então para você o amor são fatos e pessoas e acontecimentos. Pergunta para um pai que está dentro de um asilo se o filho é o amor. Pergunta, eu gostaria que você perguntasse. Pergunta para alguém que acabou de terminar um relacionamento se o casamento é o amor. Pergunta para alguém que acabou de ser rejeitado se aquilo é o amor. Então o amor que Deus propõe, ele não tem detalhes, ele não depende de circunstâncias, ele é algo que eu sinto independente do que está acontecendo. Porque o amor é a própria luz, é quando os meus olhos eles servem para alguma coisa. Porque sem Deus não adianta eu ter os olhos. A escuridão e o sentimento de perdido vai continuar dentro de mim. A alegria, nossa, eu vou me sentir alegre. Quando Deus está comigo eu estou alegre. Independente do que acontece, eu achei que a alegria era ganhar no tigrinho. Eu achei que a alegria era ter ido viajar. Eu achei que a alegria era eu tirar uma foto bonita e postar na internet e todo mundo curtir. Eu achei que a alegria era eu ter separado. A alegria era eu ter encontrado alguém. A alegria é a notícia que eu tô curado. Não, a alegria é isso. Não. Porque se você não receber essas notícias, aí você vai ficar triste. Deus, de novo, ele liga um sentimento a nenhuma condição. A alegria é estar na presença do Senhor. A paz?
Porque nós não conhecemos o caminho que leva à paz, mas o Espírito Santo traz a paz ao nosso coração. E o que é a paz? É que eu não me preocupo com nada. Não tem nada na minha cabeça me acusando que eu deveria fazer, que deveria acontecer. Eu não devia ter feito. Não tem nada me preocupando. Eu não estou pensando nem no passado e nem no futuro. Isso é preocupação. Eu posso olhar e viver o presente agora, porque eu tenho paz, a paciência. Eu não preciso que as coisas aconteçam agora. Eu não acho que porque não aconteceu agora não vai mais acontecer, que Deus não me ama, que não sei o quê. A delicadeza, você saber conversar com as pessoas independente do tom de voz das pessoas, da condição das pessoas, do tipo de assunto, de qualquer coisa. É você ter empatia pelas pessoas, é você poder servir cuidado, servir amor, independente do que você vai receber e independente da situação. Olha a bondade. Então não existia bondade no homem e agora existe. Por quê? Porque o Espírito de Deus produz isso. Existe pessoa boa sem Deus? Não existe. Não existe. A fidelidade. Então, para mim poder ser fiel, eu dependo de Deus. E você quer fidelidade de pessoas sem Jesus. Tem gente que não peca porque não tem oportunidade. Se você der oportunidade, a pessoa peca. Peca gostoso. Pega gostoso. Ixi, a hora que vê já fez, porque tava ali, ao invés de pensar em Deus, ele fica pensando nessas coisas o tempo inteiro. Só se alimenta de coisa errada. Cara, a rede social é um lugar para você ficar aumentando a tua carga daquilo que você deseja. Dificilmente você vai encontrar Deus nessas coisas. Eu não consigo, eu não tenho Instagram, porque eu não consigo ficar olhando a vida das pessoas. Uma pessoa que passa filtro na cara pra postar uma foto e achando que os outros não entende que ela não tem aquela cara, que a pele dela não é daquele jeito, que o olho não é daquele jeito, que o corpo não é daquele jeito. Eu não sei quem que ela tá tentando enganar, porque o diabo é o pai da mentira. Eu que não vou ficar ali batendo palma pra maluco. Isso é coisa de gente doida. Eu prefiro usar minha rede social para responder versículo, para postar uma coisa que tragam as pessoas para a realidade. E a realidade é Cristo. Poxa, Deus tá falando que só tem mentiroso, só tem gente que engana e que mente. Você tá ali fazendo o quê? Você quer tentar postar alguma coisa, mas você vai estar ali. Quem estiver ali não vai estar te olhando como uma pessoa de Deus, vai te olhar um produto, vai olhar o teu corpo e se for bonitinho, vai querer meter o sarrafo no você. Isso é desculpa a sinceridade. Porque você acha que você vai encontrar o amor no inferno? Deus é o amor. A humildade. O que é ser humilde? É eu saber que eu tenho dependência de Deus para as coisas. Humildade não é pobreza, humildade é dependência. Eu entender que nessa vida eu sou dependente de Deus e sozinho eu não faço nada. E o domínio próprio. Domínio próprio é aquilo que vai garantir que a tua vida possa atingir objetivos. É você se comprometer e fazer. É você falar que vai, jurar e você ir lá e cumprir. Aliás, que Deus fala que nós não devemos fazer juramentos. Então se eu jurei, eu vou lá e cumpro. Então o domínio próprio é aquilo que permite que você tenha uma relação saudável com as coisas. Comer da forma certa, você conseguir ir numa academia, conseguir caminhar, não ficar colocando desculpas para fazer as coisas tudo errado. Então você faz o certo do jeito certo, que é a forma que Deus coloca dentro do teu coração. E contra essas coisas não existe a lei. As pessoas que pertencem a Cristo crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Então, quando nós estamos unidos com o Senhor, tudo aquilo que estava lá em cima deixa de existir, porque isso foi crucificado com o Senhor. Jesus, ele tirou essas coisas de dentro de nós. Tirou todos esses sentimentos, todas essas paixões, todos esses desejos e tudo isso que nos empurrava para essa escuridão, que nos fazia sentir perdido. Olha que ele fala que contra essas coisas não existem lei. Então a lei do pecado, ela deixa de atuar em mim quando esses sentimentos estão dentro do meu coração, porque eles demonstram que o próprio Deus está vivendo a minha vida. Que os meus sentimentos e a falta daquele descontrole que tinha no passado, eu estou sentindo um descontrole emocional pela ausência de Deus. Eu vou num médico e tomo um remédio ao invés de eu me arrepender. Vai dar certo? Não vai. Então eu vou viver dependente de quem? Antes eu dependia do pecado, agora eu dependo do remédio. E quando nós passamos pelo processo de arrependimento, tudo isso sai da nossa vida. Que o Espírito Santo que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Então quem que tem que controlar? Quem eu tenho que obedecer? O Espírito Santo. Quem me deu a vida? O Espírito Santo. Quem tem que controlar a minha vida? O Espírito Santo. Se ele não controlar, quem vai controlar? O diabo. Nós não devemos ser orgulhosos.
Eu não tenho que ter medo de pedir perdão para as pessoas, eu não tenho que ter medo do que os outros vão pensar, eu não tenho que ficar achando que o que eu conquistei foi porque eu sou uma pessoa esforçada, sou trabalhador, eu não sou ninguém, eu não sou nada, eu sou um lixo. Eu sou um lixo dependente de Deus e tudo aquilo que eu tenho de bom é graças a Deus, porque eu só sei andar no meio da escuridão e fazer besteira, mais nada. Nem provocar ninguém, nem ter inveja um dos outros. Então olha o que Deus está dizendo, olha, quando vocês estiverem comigo, vocês não serão orgulhosos, vocês não vão ficar provocando, não vão ficar alfinetando, não vão ficar fazendo brincadeirinha, gracinha e nem nada. Vocês vão ter o caráter de Deus, nem ter inveja um dos outros, ficar reclamando, porque um recebeu e não recebi, porque não é justo. Cara, deixa Deus cuidar da justiça. Cuida você da adoração, cuida você de buscar o Senhor, de se arrepender. O resto deixa com Deus. Todas as vezes que nós tentamos forçar uma justiça, forçar uma situação, ou tentar algum tipo de benefício, no final só trouxe maldição e desgraça. Não existe bondade sem Deus. Não existe amor sem Deus. Não existe felicidade sem Deus. Enquanto você não se convencer disso através do arrependimento, tua vida nunca vai dar certo. Não importa onde você esteja, com quem você esteja, o que você faça. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor lhe possa tocar o seu coração, que você receba essas palavras com gratidão, que você aceite a correção do Senhor, que você entenda que esses sentimentos não é da forma que você pensa, mas é da forma que Deus ensina. A Bíblia não é um livro para perguntar se eu aceito ou não, mas é um livro para a gente crer de todo o coração, porque nós sabemos que o nosso Deus é o amor e a sabedoria dele é superior à nossa. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.